Então vamos começar então. Quem foi Manuel Osório? Como é que foi a infância dele? E se você puder fazer uma visão geral do século XIX. Nasceu em 1808, se não me engano. O general Osório, ele nasceu no dia 10 de maio de 1808, poucos meses depois da vinda do Dom João VI, né, para o Brasil. A família dele era de uma família ele é descendente de portugueses dos Açores, a Ilha dos Açores, né, porque o Marquês de Pombal, poucos antes, né, dele nascer, tinha uma política de povoamento do sul do Brasil. Ele mandava portugueses ali das Ilhas dos Açores para povoar Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque o sul do Brasil, durante muito tempo, né, ele foi um território de disputa, né? Espanha contra Portugal e Portugal contra Espanha. Então era necessário povoar aquela região. Então a família dele, do Osório, tanto de parte materna quanto parte paterna, eles vieram nesse contexto. Ah, certo, porque eles fundaram lá os Nossa Senhora do Desterro, né? Os açorianos. Florianópolis. Hoje Florianópolis, antiga Nossa Senhora do Desterro. E como é que você vê esse relativo abandono do Brasil na região sul? Eu tinha lido já uma coisa que é muito divulgada, que seria por causa de não ter porto natural ali e também dificuldades de acesso via São Paulo. É verdade essa história? Não é? É verdade. Mais com medo de brigas com a Argentina? Como é que você vê esse lado? Sim. A coleção de história do Brasil de Weinhagen voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. O coração do sul do Brasil deveria ser, mas não é, o Uruguai, né? Não sei se tem algum uruguaio vendo aqui, mas é claro que nós somos irmãos, né? Nós somos dois povos irmãos, mas durante muito tempo Portugal é que iniciou a colonização do Uruguai, que hoje é o Uruguai, porque antigamente era Cisplatina, né? Sacramento, né? Colônia do Sacramento, que foi fundada pelo governador do Rio de Janeiro. E o sonho dos portugueses era dominar o Uruguai, porque o Uruguai era perfeito, porque era na bacia do Rio da Prata ali. Era um lugar perfeito para você criar uma grande cidade e você então ter acesso ao mercado do Rio da Prata. Os espanhóis, infelizmente, para nós brasileiros, né, e portugueses, conseguiram impedir esse projeto português. Foi a grande derrota, né, dos portugueses, foi a perda da colônia do Sacramento e mais tarde, né, o Dom Pedro I não vai conseguir manter o Uruguai no território do Brasil. E a família do general Osório, o pai dele vai lutar na anexação do Uruguai pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? O pai dele, o avô também, e o bisavô dele, o bisavô do general Osório, tanto de parte de pai quanto de mãe, os dois, né? Eles vão lutar nas guerras guaraníticas, né? Que eram para tomar aquela região ali dos jesuítas espanhóis e dos guaranis, né? Do que hoje é a fronteira do Uruguai, da Argentina com o Rio Grande do Sul. A família dele vai participar desse embate e vai fazer carreira militar. Então, quando o general Osório nasce, a família dele já tinha envolvimento militar no Brasil há 60 anos. Já era uma família com histórico de serviço, né, nas Forças Armadas. Então, ele entrar no Exército era só uma tradição da família, né? A família dele, por parte de pai, vai começar aqui como agricultores, mas eles vão ser obrigados a entrar no Exército para defender o território de Santa Catarina contra a invasão do governador do vice-reino da Prata, governador de Buenos Aires, né? Pedro Cevallos vai invadir o sul do Brasil e vai tentar dominar Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Ele vai ficar 10 anos dominando o sul do Brasil, os espanhóis, né? Então a família dele vai ajudar na expulsão dessa invasão. Que ano foi isso? 1777. Quando era logo depois da criação do vice-reino da Prata, né? Isso. E, curiosamente, né, o ano da independência do
dos Estados Unidos, né? Foi ali naquela época. A Guerra da Independência, né? Ali a Argentina pertencia ao vice-reino do Peru, né? Isso. Aí a Espanha resolveu separar, porque já era uma região já desenvolvida, e aí eles tomaram essas iniciativas. E os espanhóis nunca vão aceitar o domínio português e depois brasileiro, né? Os espanhóis e depois os argentinos, os uruguaios, nunca vão aceitar a posse luso-brasileira daquela região. Nunca vão aceitar. Até por Agora, isso que aquele extremo, desculpe interromper, aquele extremo oeste da região sul, era pelo Tratado de Tordesilhas, estaria onde? Estaria do lado espanhol, né? Tecnicamente sim, mas os portugueses, quando você deixa abandonado, os portugueses vão lá e pegam, né? Aí quando teve o Tratado de Madrid, meados do século XVIII, como é que foi resolvida aquela região lá, você sabe? Dividiram, né? A Espanha cedeu o território deles para Portugal e Portugal, em troca, cedeu o Uruguai para a Espanha. Ah, certo. Mas aí acabou que eles entregaram para Portugal as colônias jesuítas, né? Então os indígenas guaranis, né, católicos, não aceitaram essa traição, né, da coroa espanhola e resistiram à luta. Lutaram, né, contra Portugal. E é nesse contexto que a família do Osório vem para cá, para lutar contra esses indígenas, que são os ancestrais dos paraguaios, dos uruguaios. Então, já é uma luta de gerações, né? Porque o Osório depois vai lutar contra os descendentes desses guaranis, né? Que é o povo paraguaio, né? Então, vê que é uma coisa interessante, porque é um ciclo, né? Que vai se encerrar na Guerra do Paraguai. É um ciclo de mais ou menos ali um século, né? De guerras ali Então, é uma região extremamente manchada, né, por conflitos. É interessante isso. E o Osório ele também é interessante porque a história dele vai fechar esse ciclo, né? Quando ele ajuda na derrota do Paraguai, ele vai ajudar a fechar essa luta, né? Que são de povos irmãos, né? O Paraguai, sim. O Uruguai, apesar de ter essas briguinhas às vezes que a gente tem, né? São na prática povos irmãos, né? Nós somos los hermanos, né? Nós chamamos eles. Então, são irmãos, temos mais ou menos, né, a mesma fé até hoje, né? Na maioria, né? A mesma fé católica, né? A língua parecida, certas características culturais são iguais. Então, pensando no gaúcho, muita semelhança. O gaúcho, né? É um termo que passa das fronteiras, né? O gaúcho brasileiro, o gaúcho argentino, o gaúcho uruguaio. E o Osório, gaúcho, né? Gaúcho plenamente inserido nesse contexto cultural, né? Então ele estava inserido numa zona de disputa com uma carreira militar. Uma zona fronteiriça, né? A família dele toda vai morar na fronteira. E ele vai morar a vida toda na fronteira com a Argentina, com o Uruguai. E ele vai lidar muito bem, né? Ele falava espanhol fluentemente, porque todo mundo naquela região falava português e espanhol, né? E um pouquinho de guarani também. Então, quem vivia naquela região, né, que a família dele vivia de gado, né, cultivo de erva mate, né, do chimarrão, né, o gado, cavalos. Então, era normal você interagir com diferentes povos de línguas diferentes. Então, você tinha que aprender espanhol, mesmo que na marra, né, e o guarani também. Então, ele tinha uma convivência harmoniosa. Quando não tinha guerras, né? Ele tinha uma convivência de amizade entre paraguaios, argentinos, uruguaios. Ele soube conviver nesse ambiente, apesar das disputas, né? Certo. Então, enfim, ele já cresceu nessa infância sabendo que ia seguir carreira militar. E como é que foi a Guerra da Cisplatina na família dele? O Osório ele vai começar, né, a sua carreira militar com 14 anos de idade. Já cedo, né? Bem cedo. Bem cedo, porque o Uruguai, a província da Cisplatina, né, era território do Brasil, do Reino Unido com o Brasil, Portugal e Algarves. Mas quando houve a independência, os portugueses da Cisplatina não aceitaram o domínio, né, do Dom Pedro I, a coroação de Dom Pedro I. E eles tentaram, então, ficar ali um território ligado a Portugal, mas sem a lealdade a Dom Pedro, ao Império Brasileiro, né? Então foi necessária uma intervenção militar na Cisplatina e na época, né, o soldado Osório vai combater os portugueses. Aí vai começar a vida militar dele ali, com 14 anos de idade.
ele vai derrotar a cavalaria portuguesa, porque a cavalaria gaúcha era conhecida como a melhor, né, daquela região, e eles vão destruir, né, derrotar o exército português, e aí a Cisplatina vai ser inserida ao território brasileiro. Vai ser a última região do Brasil a ser anexada pelo Império, porque era uma região já rebelde, né, de difícil convivência com o poder central, né? O Sul, pelo fato do Sul ter uma região de fronteira, ele sempre vai ser uma região mais volátil no Império, né? Por isso que depois vai ter a Guerra dos Farrapos. Depois, a Argentina e o Uruguai, né? Eles vão entrar vão ficar independentes da Espanha, porém vai ter duas facções, né? No Uruguai você tem os colorados e os blancos. Na Argentina, os unitários e os federalistas. Então, eles vão disputar quem é que vai governar esses dois países. E o Brasil vai entrar na disputa, porque o Brasil, como era a potência dominante, ele vai se inserir nessas guerras civis, na Argentina e no Uruguai. E o Osório vai liderar o exército brasileiro numa interferência política direta na Argentina. Vai ser a Guerra do Prata, né? E o general Osório vai ajudar os federalistas argentinos. Na época ele era só um soldado ou ele já era oficial nessa época? Já era oficial. Já era oficial. Isso em 1852. Na Guerra da Cisplatina era um soldado. Já era um simples soldado de cavalaria. Ele vai se voluntariar, né? Fora até da idade, né? De 14 anos não era comum você entrar no exército ainda. Na Guerra do Prata, o Brasil vai apoiar os unitários contra os federalistas, né? Vai apoiar a turma de Buenos Aires contra o interior da Argentina. Corrientes, né? Que era aquela classe dos agricultores, né? E o Brasil vai apoiar Buenos Aires, que era a classe, o centro, né, do poder administrativo ali do antigo vice-reino da Prata. E o Osório vai ser um herói, considerado, né, um herói na Argentina e no Uruguai, porque ele vai representar, de fato, o Brasil nessa interferência em ajudar os blocos, né, que queriam, então, unificar aqueles países. Ao invés de os países serem fragmentados, o Brasil vai ficar do lado daqueles que queriam que essas nações, né, que hoje a Argentina e o Uruguai, fossem governadas por um único bloco, um único poder político, né? Então, o Osório, não sei se hoje o Osório é tão lembrado assim na Argentina, mas no Uruguai ele é lembrado. Lá no Museu Histórico Nacional do Uruguai, você tem um quadro gigantesco do general Osório que os uruguaios pintaram em homenagem a ele, porque ele interveio naquela guerra em favor dos liberais uruguaios, né? Que então fizeram com que o partido branco, né, perdesse, e na Argentina ele vai dar a vitória aos unitários. Então, o exército brasileiro vai marchar em Buenos Aires junto com o exército vitorioso. Tem um quadro, né, no Museu do Exército lá em Copacabana mostrando o general Osório marchando em Buenos Aires com a bandeira brasileira no meio da capital argentina. Fato que ninguém lembra Os disso, argentinos né? provavelmente não gostam muito de lembrar isso, né? Mas os brasileiros deveriam lembrar desse fato e é totalmente esquecido, né? E o exército brasileiro marchou na capital da Argentina, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.